Olá, alunos! O nosso assunto de hoje é a desagregação da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Bem, como vimos aqui nas unidades anteriores, boa parte dos acontecimentos do século XX foram influenciados por aquilo que aconteceu na distante e gelada Rússia. Em 1917, um pequeno grupo de ativistas do Partido Bolchevique, era um partido reduzido, um partido pequeno, liderando os trabalhadores urbanos organizados em seus sindicatos e sovietes das principais cidades da Rússia, normalmente Moscou e São Petersburgo, apoiados por um contingente expressivo de soldados que desertavam, que abandonavam a guerra que a Rússia czarista estava perdendo para a Alemanha, acabam promovendo a tomada do poder e ocupam o governo lá da Rússia, implantando a primeira experiência socialista no mundo. O governo comunista lá do Lenin, ao chegar ao poder em São Petersburgo e Moscou, implanta de imediato o seu programa de encampação dos bancos, nacionalização das fábricas, expropriação do grande capital. Ora, essa União Soviética, quando surge esse poder socialista, ele os anos 20 não são exatamente muito brilhantes e auspiciosos para a União Soviética. Lenin e seus camaradas enfrentam desde o início uma oposição furiosa. Elementos derrotados, militares derrotados ligados à ordem czarista, formam a resistência armada. Eram os russos brancos que começam a enfrentar o Exército Vermelho que estava sendo criado lá pelo Partido Bolchevique. E os russos brancos contam com um apoio externo importante. As 14 ou 15 países enviaram tropas para apoiar os russos brancos e recursos, dinheiro, armamento, etc. Então, logo de imediato, a Rússia socialista enfrenta 4 anos de guerra civil que resultam em um verdadeiro aprofundamento do desastre econômico que eles já haviam herdado da Rússia czarista derrotada e arruinada pela guerra. O governo socialista ele tem que implantar um programa extremamente impopular de requisição de alimentos no campo para alimentar o seu exército e as cidades que sustentavam a revolução. E essas requisições em breve se transformam em saque generalizado, com tudo que acompanha, né? Estupros, violência, etc. O campo na Rússia é arruinado, a produção agrícola declina, e esta guerra civil implica, além da destruição e das mortes, etc., num período de grande fome na União Soviética. O próprio Lenin dizia a essa época que se os os comunistas europeus também não fizessem a sua revolução, eles provavelmente não conseguiriam aguentar sozinhos o tranco lá que eles estavam enfrentando na Rússia. E mesmo após a vitória dos comunistas sobre os russos brancos na Guerra Civil, a União Soviética passa a ser um país cercado. Em volta da União Soviética, os países ocidentais criaram o que eles chamam de cordão sanitário, destinado a isolar a União Soviética, a não permitir que ela prosperasse, que adquirisse tecnologia, etc. Economicamente, nos anos 20, o governo socialista está profundamente cercado. Eles tinham que vender o trigo da Ucrânia para poder comprar insumos, inovação, tecnologia, etc., enquanto o seu povo passava fome. Isso é uma economia socialista. Ora, entretanto, após a estabilização final da guerra, quando o Stalin vence a parada sucessória após a morte do Lenin, há uma disputa sucessória entre Stalin e Trotsky, o comandante do Exército Vermelho, o herói
da Guerra Civil e vence a parada o Stalin, o que é bastante significativo, porque qual é a origem do Stalin? O Stalin era o homem da polícia política, e o Estado soviético, desde então, ele passa a se cristalizar como um Estado centralizado, com um governo forte, centralizado na mão dos soviéticos, na mão do Partido Comunista, e, sobretudo, pela criação progressiva de um Estado policial. Sim, porque durante toda a sua existência, não apenas nos anos iniciais da Guerra Civil, mas até o fim da Guerra Fria, a União Soviética viveu em um mundo em que a sua realidade era de guerra contra o Ocidente, ainda que esta guerra, boa parte do tempo, não fosse declarada, era a Guerra Fria. Muito bem, entretanto, a despeito dessa situação terrível inicial nos anos 20, nos anos 30, já com a liderança de Stalin, há uma modificação no panorama. Em 1930, como sinal dos novos tempos, estava sendo lançada em Moscou a pedra fundamental do que eles pretendiam que fosse o maior edifício do mundo, o Palácio dos Sovietes, que seria mais alto que o Empire State, até lá uma estátua do Lenin em cima, coisa gigantesca, colossal, monumental, como tudo passou a ser na União Soviética. Nos anos 30 e 40, a União Soviética era o país que mais crescia no mundo. A União Soviética e o Japão também. Há um crescimento econômico enorme. Os planos quinquenais do Stalin, os planos econômicos quinquenais do Stalin, que privilegiavam o desenvolvimento da infraestrutura econômica, indústria de base, energia, petróleo e etc., foram extremamente bem-sucedidos, com resultados em números verdadeiramente espetaculares e assombrosos. E houve, de fato, uma progressiva melhoria das condições de vida do povo na Rússia. A União Soviética começa a implantar as políticas socialistas de desenvolvimento do sistema de educação, de saúde, etc. E, pelo menos para vários milhões de pessoas que viviam nas cidades, há uma melhoria significativa, um progresso importante nas condições de vida, embora no campo a política de requisição forçada de alimentos tenha sido substituída por uma política igualmente desastrosa, iniciada por Stalin, de coletivização forçada das terras, o que trouxe uma grande oposição ao Partido Comunista dos camponeses russos, maiormente nas regiões agrícolas da Ucrânia e do Cáucaso. Muito bem. Ora, esse crescimento econômico da União Soviética, ele acaba sendo um paradigma para se confrontar com o que acontecia no Ocidente. A União Soviética, nos anos 30 e 40, ela passa a ser uma referência para o mundo, mormente para os países que estavam vivendo o processo de contestação do colonialismo europeu. Sim, porque uma economia socialista que produzia resultados expressivos, enquanto que o que se via no Ocidente não era exatamente brilhante. Nos anos 30, o que acontece na Europa? Nos Estados Unidos, a crise de 29, a guerra, o fascismo, violência, fome também, da mesma maneira, pobreza. Ora, então, a União Soviética, nos anos 30 e 40, até a Guerra Mundial, ela vai se tornar em uma espécie de referência para os povos do mundo que combatiam o imperialismo, combatiam o colonialismo. E a sua vitória espetacular, a vitória do Exército Vermelho, contra todas as probabilidades, esmagando a máquina, destruindo a poderosa máquina de guerra nazista, colocou a União Soviética, após 1945, numa posição de proa, numa posição de disputar com os Estados Unidos, que era o vencedor da guerra
no mundo capitalista, a hegemonia geopolítica mundial. A União Soviética, após a vitória, além de contar com diversas novas sociedades na Europa, os países que o Exército Vermelho libertou dos nazistas, se tornaram país socialista, país da Europa Oriental. Depois de 1949, com a Revolução na China, e em vários pontos na Ásia, na África, movimentos de independência e libertação, surgindo sociedades que vão, de uma forma ou de outra, se alinhar ou buscar uma aproximação e apoio da União Soviética. Depois da guerra, a União Soviética surge como uma potência de primeira grandeza, disputando de igual para igual com os Estados Unidos a ponta da tecnologia. Na corrida espacial, a União Soviética saiu na frente, mandou o primeiro satélite, o Sputnik, o primeiro homem a orbitar a Terra, Yuri Gagarin, transformou-se em uma potência nuclear também, explodiu lá sua bomba atômica, começou a corrida armamentista e nuclear com os Estados Unidos e apresentava taxas de crescimento econômico extremamente importantes, e não apenas de crescimento econômico, como de melhoria da qualidade de vida de sua população. O racionamento e as dificuldades maiores acabaram em 1947, a nova lei do rublo acabou com o racionamento, diminuiu o preço dos alimentos e havia de fato uma melhoria das condições de vida para muitos milhões de pessoas, que pelo menos que viviam nas cidades, na sociedade socialista. A sociedade vai se industrializando, se urbanizando, há progressos importantes na área de saúde, educação, a educação oferecida em massa e de excelente qualidade à população, e a União Soviética, de certa forma, depois da guerra, ela passa a ser uma referência para vários povos do mundo que questionavam ou que eram oprimidos, pela imposição colonial das potências capitalistas. E nos anos 50, 60, este período da Guerra Fria, que a gente estudou aqui, acompanhou, foram caracterizados pelo quê? Pelo patrocínio, pelo apoio decisivo da União Soviética aos movimentos de libertação e a revoluções socialistas em toda parte do mundo. Ora, entretanto, esse crescimento econômico na União Soviética, ele apresentava um sério problema. Por quê? Ora, a princípio, logo depois da guerra, a situação econômica, o crescimento da União Soviética, como eu falei, era até maior do que do Ocidente. Mas em algum tempo, essa economia soviética, ela começa a ser superada pelos resultados apresentados pelas economias ocidentais, pelo crescimento cada vez mais importante dos Estados Unidos e pelo fortalecimento dos países europeus, da Europa Ocidental, e a sua modernização econômica. Ora, enquanto na União Soviética o investimento, quase todos os investimentos eram estatais, eram coordenados, centralizados pelo Estado e privilegiavam os investimentos em indústria pesada, em estrutura, e principalmente após os anos 50, começaram a ser exigidos investimentos cada vez mais pesados na área militar, no complexo industrial militar, que vão começar a frear o desenvolvimento econômico soviético. Na verdade, a União Soviética, ela começa a enfrentar problemas na área de produção de bens de consumo para a população, bens de consumo durável, elétrico, roupa e tal, e alimentos, etc. Esse sistema não funcionava tão bem quanto a produção orientada e dirigida pelo Estado para a infraestrutura, para a produção bélica, etc. Isso enquanto que no Ocidente começava a recuperação econômica dos anos 60 a apresentar para o mundo
uma era de abundância, uma era de riqueza, a sociedade de consumo, né? A mídia, os novos meios de comunicação, a televisão, o cinema, novas formas de comportamento vão se desenvolvendo no Ocidente, um novo estilo de vida com maior oferta de bens de consumo, etc., que na União Soviética não existia. A União Soviética está lá, a economia socialista, tudo bonitinho, você tem saúde, educação, mas, como diz a letra da música dos Titãs, né, a gente não quer só comida, né? Nós queremos também diversão, arte, riqueza, luxo. E o povo lá do bloco oriental, não apenas da União Soviética, mas de todos os outros países, via o que acontecia no Ocidente, né? Havia uma prosperidade, uma maior oferta de produtos, uma riqueza constante, muito embora essa riqueza não fosse para todos, né? Mas o paradigma é a riqueza existente, os produtos existentes. Na União Soviética não tinha isso. Havia o básico, por exemplo, a saúde, o cara está precisando de óculos. Tem óculos, faz o exame de vista, a gente tem que fazer o óculos, ele vai lá na ótica fazer o óculos, aí o cara da ótica pergunta para ele: muito bem, meu amigo, você quer um óculos redondo ou um quadrado? 2 modelos de óculos, né? Enquanto no Ocidente, aquele monte de óculos de gatinho, óculos escuros, óculos Ray-Ban, uma série de elementos, né, de consumo que atraíam as pessoas. E a indústria da União Soviética, ela que havia sido exponencial de ponta, ela começa a enfrentar um grave problema, né, que é a necessidade de modernização. Na economia capitalista há um termo que chama-se, um termo muito curioso, chama de destruição criativa. É quando uma nova forma, uma nova tecnologia, uma nova forma de produzir surge e vem a substituir a anterior, e o modelo anterior de produção é destruído para dar lugar ao novo. Ora, isso no mundo capitalista não tem problema nenhum. A grande corporação incorpora nova tecnologia, pega a fabricantinha, bota todo mundo no olho da rua e vai produzir, e acabou, um abraço. Beijinho, um abraço. Na socialista, isso não. O que acontecia é que você pega uma cidade lá e tem uma fábrica de trator naquela cidade. Aquela fábrica de trator daquela cidade soviética, ela era responsável pela vida daquela cidade. Era daquela fábrica de trator que se pagava o posto de saúde, que se pagava a escola, o clube das pessoas ali, a estrutura urbana e tal. Ora, como é que a direção, a liderança do Estado ia dizer: não, nós vamos fechar essa fábrica aí para produzir uma outra mais moderna? Ia acabar a cidade. Não, isso não podia ser feito. Então, o modelo de produção industrial soviético, ele começa a ficar defasado em relação ao modelo ocidental, e começam a surgir brechas, começa a surgir um grande descontentamento nas sociedades, não apenas na Rússia, como nos outros países ali da cortina de ferro, quanto à situação econômica, né? O descompasso entre o que se via no Ocidente capitalista, desenvolvido, etc., e as economias do bloco socialista começa a ser cada vez maior. As dificuldades de abastecimento, a falta de produtos, a falta de democracia, de capacidade de expressão, porque, como vimos aqui, o Estado soviético acaba por necessidade, porque é um Estado que vive em guerra, está sendo cercado, né, em se transformar em um Estado policial. Aliás, todo grande é um Estado policial. Os Estados Unidos é um Estado policial. Diz lá que tem democracia, tal, mas se o preto lá começar a achar muito, o polícia enfia o pescoço nele, enfia o pé no pescoço dele até matar, né? Os grandes estados são estados policiais autoritários, com lei antiterror, etc. Ora, esse Estado socialista soviético, ele começa a enfrentar então um processo de desgaste muito grande,
Até que na década de 80, sobe ao poder o Mikhail Gorbachev, o novo líder, com uma proposta de reestruturação, de modernização, ele falou de perestroika, reestruturação econômica, glasnost, maior transparência, não é? E essas propostas de Gorbachev, elas precipitam o declínio da União Soviética, que ocorre antes mesmo de ocorrer na própria União Soviética, em seus vizinhos, na Alemanha Oriental, na Hungria, na Polônia, o sindicato Lech Wałęsa, liderando o sindicato Solidariedade, com forte apoio da Igreja Católica, não é? Derruba o governo socialista. E um por um aqueles países da Europa Oriental vão abandonando o bloco soviético, até que em 1990 ou 91 o próprio Gorbachev ele extingue o seu próprio cargo e entrega o poder ao presidente eleito Boris Yeltsin, dando como encerrada, extinta a União Soviética. Isso produziu uma grande modificação no mundo. Primeiro, uma grande modificação para a região. Os povos lá da antiga União Soviética, depois Federação Russa e da Europa Oriental, passam a ver como é a nova realidade do mundo capitalista. Ora, aquelas repúblicas, antigas repúblicas da União Soviética, do Cáucaso, Azerbaijão, Turcomenistão, etc., que foram por séculos dominadas pela Rússia czarista e depois com a Revolução acabaram permanecendo com a União Soviética, acabam se despachando e separando em dezenas de países diferentes que criaram uma situação geopolítica que hoje tem uma grande influência e é um elemento de forte tensão no mundo, porque eram nações diferentes. Vamos ver o que vai acontecer na Iugoslávia, por exemplo, em que várias nações poliglotas, sérvios, croatas, montenegrinos, etc., permaneceram harmonicamente, em harmonia, sob a direção do governo socialista do general Broz Tito, que quando acabou e foi dissolvida a Iugoslávia, assim como a União Soviética, iniciou-se na região um torvelinho de guerras sanguinárias que resultou na formação de 5 pequenos países inexpressivos economicamente e dominados lá pela União Europeia, no lugar onde havia a importante Iugoslávia. Da mesma forma, a União Soviética, a Federação Russa, se transformou da noite para o dia em um país pobre, em um país paupérrimo. As pessoas na União Soviética começaram a ver chegar o McDonald's, as empresas americanas, firmas ocidentais, Coca-Cola, etc., e viram chegar com ela também o quê? O desemprego e a miséria. O liberalismo, o neoliberalismo, ele chega na União Soviética com toda a força. As empresas são destruídas, grandes empresas importantes são destruídas, vão à falência, a economia passa a ser dominada pela importância aí das corporações ocidentais, o país passa a ser politicamente por uma enorme desestruturação, a máfia russa assume um poder importante, empresas que pertenciam ao Estado e ao povo passam a ser adonadas por oligarcas, por novos grandes bilionários que impõem um sistema de exploração econômica sobre a sua população. E além das consequências que adviram para os povos lá de dentro, lá da antiga União Soviética, da Europa Oriental, houve uma consequência mundial. Por quê? Porque enquanto havia Guerra Fria, enquanto havia a União Soviética, o sistema capitalista liberal, neoliberalismo,
encontrava concorrência. As grandes corporações, antes de implantar políticas extremamente pesadas para a classe trabalhadora, tinham que ver que do outro lado do mundo tinha lá a União Soviética, havia uma outra alternativa. Quando não tem mais a União Soviética, aí, meu amigo, aí a farra, vamos dizer assim, como diz aí o pessoal aqui desse governo aqui, a boiada passa. Em toda parte do mundo, o liberalismo implanta regimes cada vez menos regulados, com menos controle para a ação das empresas e do grande capital e de grande dilapidação da força de trabalho, aumenta a exploração da força de trabalho e diminui a qualidade de vida, as rendas e recursos que os trabalhadores recebem no mundo inteiro. Tá? Essa União Soviética, a Federação Russa, que surgiu depois da União Soviética, passa por um período de grande instabilidade econômica, de grande pobreza, e até que nós vamos ver no início dos anos 2000, com a ascensão do Vladimir Putin, né, há uma virada na mesa. Né? O que aconteceu ali com a ascensão do Putin, o quê? A KGB, que é a polícia política dele, já era a polícia política da União Soviética, voltou ao poder. Né? Após assistir à destruição do seu país, após assistir à destruição da sociedade, né? Os elementos que pertenciam ao antigo Estado socialista, mormente os ligados ao complexo industrial militar, promoveram uma reação e chegaram ao governo. O Putin era da KGB e todo mundo estava com ele, né? O pessoal dele era da KGB e do complexo militar. E a União Soviética, embora não exista mais, ela encontra hoje como sua sucessora no mundo uma Rússia com grande poder militar. O exército russo hoje é o mais eficiente, o mais poderoso do mundo, parece estar passando, né, as capacidades militares do exército norte-americano, o que é muito importante na atual conjuntura. Então, mais ou menos isso aí por hoje.